O exército americano tem um hábito curioso. Transforma qualquer coisa em arma. Parece brincadeira, mas em 2021, a Força Aérea Americana fez algo que chocou o mundo inteiro. Pegaram um avião de carga gigante, abriram a traseira e soltaram um míssil de 60 mil quilos para baixo, como se fosse uma bomba. Ninguém esperava por isso. A indústria ficou perplexa. Parecia loucura. Mas, por trás daquele lançamento maluco, estava uma engenharia tão inteligente que pode mudar como o mundo todo entende transportes militares. Durante décadas, ninguém conseguiu criar um avião que fizesse tudo. Um que voasse rápido, que pousasse em pistas de terra, que carregasse tanques, que salvasse vidas e que servisse de plataforma de lançamento de mísseis. Era impossível. Ou era. Mas antes de revelar como eles conseguiram, responde aí nos comentários. Você já ouviu falar do C-17? Deixa seu comentário embaixo, porque a história disso vai te impressionar. Voltemos ao ano de 1980. A Força Aérea Americana enfrentava um problema gigantesco. Tinham aviões antigos demais. O C-141 estava envelhecendo. Tinham aviões pequenos demais. O C-130 não aguentava cargas pesadas em longas distâncias. E tinham aviões enormes demais. O C-5 Galaxy precisava de pistas de asfalto de 6.000 metros no mínimo. Era como ter 3 remédios, mas nenhum que funcionasse para tudo. Enquanto isso, a União Soviética criava aviões cada vez mais versáteis. A Europa desenvolvia suas próprias estratégias de transporte. E os americanos perceberam: não dá para ganhar uma guerra logística com 3 meias soluções. Então nasceu um desafio que parecia impossível. Os militares americanos queriam um único avião que fizesse 4 coisas ao mesmo tempo. Um que carregasse 200 toneladas, como o C-5, que pousasse em pistas curtas, como o C-130, que voasse rápido como qualquer avião comercial e que conseguisse decolar em menos de 8.000 metros, mesmo totalmente carregado. Foi aí que a McDonnell Douglas recebeu o projeto que mudaria tudo. Era chamar de C-17. O nome ninguém imaginava seria sinônimo de revolução. O primeiro C-17 levantou voo em 15 de setembro de 1991. Parecia um pássaro estranho. Asa altíssima. Cauda tão grande que, em comparação com um edifício de 5 andares. Nariz aerodinâmico, apontando para o céu como se quisesse devorar as nuvens. Corpo metálico e cinzento que refletia luz como um cofre voador. 4 motores gigantescos que ronronavam como feras presas em gaiolas de aço. Mas a transformação verdadeira começou nos primeiros meses. Nos primeiros testes, o C-17 pousou em pistas que ninguém acreditava que aguentariam seu peso. 3.500 metros de terra vermelha. Pista de cascalho. Até grama molhada. E decolava de novo como se nada tivesse acontecido. Rapidamente os pilotos descobriram algo mágico. Este avião não era só um transportador. Era um acrobata gigante que dançava nos ares. Em 1993, a primeira aeronave de produção chegou na Força Aérea. Em 1995, já estava em operação total. E a história começou. Então, vieram os destinos: Bósnia, Kosovo, Irã, Iraque, Afeganistão. Em 1997, 8 C-17s voaram sem parar por 19 horas. Cruzaram o planeta inteiro. Lançaram 5.000 paratroopers. Definiram um recorde que ninguém acreditava ser possível. Mas o gênio realmente brilhou na cobiça. Enquanto a Rússia gastava montanhas de dinheiro com seus aviões e Liu Xin, e a Europa andava lenta com a tecnologia turbohélice, o C-17 fez algo que ninguém tinha conseguido. Ele voava rápido como um jato, pousava curto como um táxi, carregava peso como um caminhão, e fazia tudo isso
com apenas 3 pessoas na cabine. Um piloto, um copiloto, um mestre de carga. Era impossível, mas era real. A inveja começou quando os aliados americanos perceberam. A Grã-Bretanha pediu 8. A Austrália pediu 8. O Canadá pediu 5. Índia pediu 11. Catar pediu 8. Emirados pediu 8. Até Kuwait entrou na fila. Porque simplesmente não existia avião igual no planeta. Mas havia um segredo que ninguém falava em voz alta. A Airbus tentou criar o A400. Menor, mais fraco, metade da carga. A Rússia tinha o IL-76, antigo, obsoleto. Exigia 5 pessoas na cabine. Ninguém tinha o que o C-17 tinha. E isso os deixava furiosos. Agora, aqui é onde fica realmente interessante. Porque o segredo do C-17 não estava em um único lugar. Estava em tudo. 4 motores, Pratt Whitney. 40.400 quilos de empuxo cada um. Não é só potência bruta, é arquitetura de ar. Os engenheiros da NASA criaram para ele uma asa supercrítica. Imagine uma asa normal. O ar bate, forma onda de choque, cria arrasto. Mas a asa do C-17? Ela achatava no topo. Ficava mais grossa na traseira. As ondas de choque não se formavam. O avião deslizava pelo ar como um arpão de aço. E tinha mais. Quando o avião baixava para pousar, os pilotos acionavam os ailerons de bordo de ataque. Painéis que se dobravam para frente, guiavam o ar. Depois, as abas duplas na traseira da asa se abriam como uma flor de metal. Canais de ar desviados dos motores batiam de cima para baixo nessas abas. Criavam empuxo extra. O C-17 literalmente produzia sua própria força. Era como o avião tivesse superpoderes aerodinâmicos. A cauda. 55 pés de altura. Um edifício de 5 andares vertical. Ela ficava acima de toda a turbulência das asas. Os aviões normais colocam a cauda embaixo. Aí, o ar caótico das asas derruba ela. Mas o C-17 colocou lá em cima. Controle perfeito. Estabilidade absoluta. Mas aqui está o fascínio. Aquilo que a maioria não vê. Os pilotos que dominavam este avião conquistavam um respeito especial. Havia algo profundamente humano na interface homem-máquina. Pilotos treinavam em simuladores de movimento total. Praticavam pousos em vales de montanha. Descidas impossíveis. Acrobacias que desafiavam tudo que sabiam sobre aviões grandes. O treinamento custava milhões, mas produzia o melhor da melhor qualidade. E então, aconteceu algo que ninguém previu. O transporte de carga deixou de ser apenas movimento de peso. Virou ferramenta de poder geopolítico. E o C-17 redefiniu o que significava estar em primeiro lugar militarmente. Porque no mundo de projeção de força militar, logística é o novo armamento. Você não vence guerras com aviões. Vence com a capacidade de colocar tudo no lugar certo, no momento certo. A Força Aérea Americana percebeu isso e transformou seu avião de carga em uma arma invisível. De repente, o C-17 não era só um transportador. Era o método. Era a estratégia. Era a diferença entre um plano fracassar ou um plano vencer. Em 2021, quando as Afeganistãs caíram, qual avião evacuou 120 mil pessoas em semanas? O C-17. As imagens de pessoas agarradas dentro da fuselagem viralizaram. Ninguém esqueceu. Ninguém conseguiu ignorar. Aquele avião não era apenas eficiente, era humanitário. Era salvador. Era símbolo de esperança transportado em metal cinzento. As consequências foram cascata. A defesa americana se reorganizou em torno dele. Os aliados europeus perceberam que precisavam contar com ele. Os inimigos compreenderam que uma derrota logística era uma derrota real. Aqui está a ironia.
Cada vez que você vê noticiário mostrando soldados sendo evacuados, cada vez que há terremoto e água chegando em países que eram inacessíveis, cada vez que medicinas chegam para salvar vidas em lugares impossíveis, há chance de que um C-17 tenha voado aquele caminho. E você nem percebe, porque aviões de carga não ganham manchete, mas ganham guerras, ganham vidas. Em 2004, tsunami na Ásia. Qual avião transportou purificadores de água? O C-17. Em 2010, terremoto no Haiti. Qual trouxe equipes médicas em horas? O C-17. Gaza, Iraque. Qualquer crise humanitária nos últimos 30 anos. O C-17 estava lá. Mas compare com o resto do mundo. A Europa construiu o A-400, menor, mais fraco. A Rússia depende de aviões dos anos 70. A China está tentando copiar o design. Ninguém conseguiu reproduzir. Porque não é só engenharia. É experiência acumulada. É cultura de voo. É domínio. E agora, imagine o futuro. Os C-17s mais antigos estão operando desde 1995. Tem mais de 30 anos. E ainda voam melhor que aviões novos de outros países. A Força Aérea planeja mantê-los até 2040. Mais 20 anos ainda, porque ninguém conseguiu fazer melhor. É esse o verdadeiro poder. Não é dominância momentânea, é irreplaceabilidade. À medida que o futuro se aproxima, os C-17s seguem voando. Pouco importa qual país, qual crise, qual urgência. Lá está ele, cinzento, gigante, indiferente à história que carrega. Porque o avião não sente, mas a gente sente. Cada missão que ele cumpre é uma vida salva que ninguém ouve falar. É um soldado que volta para casa. É uma criança que recebe vacina. É esperança transportada em fuselagem de metal. E agora, me conta aí nos comentários. Você já ouviu falar desse avião antes? Ou essa foi a primeira vez? Qual fato mais te surpreendeu? A velocidade de descida? Os 60 mil quilos de míssil? Ou o fato de que 3 pessoas conseguem pilotar 400 toneladas? Compartilha lá embaixo, porque cada comentário ajuda mais gente a conhecer a história disso. O C-17 pode estar voando nos céus de forma invisível, mas redefiniu como entendemos poder. E isso não vai mudar tão cedo.